Ok, boa noite. Estamos aqui dando uma continuação a um curso relâmpago, rápido, para nível médio, para quem não tem muitas noções de direito e que quer adquirir alguma noção de direito. Que dê para fazer a prova do TJ em nível médio e de repente surpreender. Surpreender os adversários, né, os concorrentes, e surpreender você também. Mas se você estudar, se dedicar mesmo para valer nesses próximos 40 e poucos, 50 dias, cara, você pode chegar lá. Não há por que não, tá? Muito bem, eu quero dar só alguns avisos antes. Eu quero dizer que tem sido apoiado muito por pessoas, professores têm me ligado, está muito legal, a gente tem ido buscado de alguma forma atender às necessidades. E o que eu também estou querendo dizer é que é muito difícil falar de direito para quem não tem grandes noções de direito. Mas eu acho que pelos telefonemas que eu estou recebendo, as pessoas estão conseguindo entender pelo menos 70% do que eu estou falando, que já vai ser suficiente para fazer uma boa prova. Bem, gente, eu também quero dizer que é fundamental que você adquira o Código de Processo Civil para você acompanhar os artigos que eu falo. Né? Não vai precisar ler o código todo, mas se você ler só os artigos que eu tenho me referido aqui, você vai fazer uma excelente prova. Você vai conseguir pegar os pontos mais importantes do Código de Processo Civil. Esse Código de Processo Civil você pode adquirir com qualquer amigo, se você é advogado, não precisa comprar nada. Mas se tiver que comprar, passa na banca de jornal, compra lá, é baratíssimo, na banca de jornal você compra isso. Tá? Tenho recebido vários e-mails, me apoiando bastante, muito obrigado para todos. Quero agradecer a doutora Ana Maria Calvão, que me ajuda demais, e hoje mesmo estivemos discutindo várias matérias, é uma professora da Fundação Getúlio Vargas, me dando um apoio muito grande. Pois bem, quero também dizer que no final das aulas eu vou pegar a prova, essa última prova do TJ, né, e vou dissecá-la, tá, no que é a parte jurídica. E aí sim, com tudo que eu falei, com tudo que vocês vão ler, que eu vou passar para você, e mais a dissecação, ou dissecção, vamos chamar assim cirurgicamente, né, da prova, da última prova, eu acho que vocês vão poder fazer uma bela prova, tenho certeza absoluta, tá? Muito bem. Eu espero que vocês já tenham lido o que é mais importante, que é o edital. O edital tem que ser lido, principalmente você ir sublinhando aquilo que você mais ou menos já tem uma noção. Não pode esquecer de português, não pode esquecer lá da informática, não pode esquecer. Isso é fundamental você pontuar na sua prova, fazer uma classificação melhor. Então na última aula a gente levanta a prova, a última prova, e a gente fecha o nosso cursinho, com certeza. Separei aqui aquilo que no edital, lá no finalzinho diz, as leis, tá vendo? É só você imprimir, né, do Poder Judiciário, todas essas normativas. Isso aqui foi um oferecimento meu, para mim, que me ajudou muito, da Ana Maria Calvão. Muito obrigado a você, professora de Direito Ambiental da Fundação Getúlio Vargas. Aqui, então, vocês fazem assim, entra lá no seu computador, entra no professor Google, digita lá o aviso TJ número 57 de 2010, vai apresentar. Imprime isso e dá uma lida, porque você vai ver que não tem nada de tanto bicho sete cabeças. E as dúvidas que você vai fazer, manda para o meu e-mail, drsilasmelo, com 2 L's, gmail.com, ou então pelo Facebook, e eu vou tirando essas dúvidas todas que vocês tiverem, ok? E assim nós vamos caminhando junto, ok? Muito bem. Nós estamos falando na última aula sobre a questão da representação, né? O que é representação? Quer dizer, eu não posso ir ao senhor juiz sozinho. Eu preciso que alguém vá do meu lado, porque eu não tenho capacidade de estar sozinho lá em juízo. Então, a pessoa vai me representar. Então, quando eu falo de uma pessoa, eu não estou falando somente de uma pessoa física, natural. Eu estou falando também das pessoas jurídicas. Por exemplo, lojas americanas. Loja americana não vai pegar um ônibus que vai lá para o fórum. Não, não vai. Né? Então, quem vai? O representante da loja, ou seja, vai um representante, um administrador, o gerente, o diretor,
quem tiver lá nos atos constitutivos da pessoa jurídica dizendo que é ele que vai me representar. Então, se no ato constitutivo de determinada empresa diz que quem representa essa empresa é o Manuel já está legitimado a estar lá levando as demandas ou respondendo demandas em relação à sua empresa. Isso é representação. Mas existe uma pessoa muito especial que a gente vai falar quando formos falar no direito administrativo, que são as pessoas jurídicas de direito interno, tá? Que é de pública, né? Que é a União, os estados, Distrito Federal, município. E isso a gente vai conversar sobre qual o significado disso e no que tange à administração pública direta. Temos também que saber que a União ela é representada pelos seus procuradores. Quem são os procuradores? São os advogados da União. Tá? Os procuradores do Estado são os advogados do Estado, fazem concurso para isso. Os procuradores do Distrito Federal, do município. O município pode ser representado pelo prefeito também. Isso é um detalhe interessante. Tá? O município pode ser representado pelos seus procuradores, mas também pelo prefeito. A massa falida. Quem representa a massa falida? Né? O administrador judicial. Massa falida é aquele conjunto de bens, né, daquela empresa que faliu. E aquele bem tem que ser representado por alguém. Quem representa isso é o administrador judicial. O espólio quem é? O seu Manel morreu, ele tem um espólio. Esse espólio é composto pela casa, o carro, o apartamento, mas também pelas dívidas dele. Não são só os seus créditos, né? Mas também os seus débitos. Né? Então, esse espólio ele é representado por quem? Pelo seu inventariante. Condomínio, representado por quem? Representado pelo síndico. O condomínio não é uma pessoa, ele é um ente despersonalizado, assim também como o espólio, massa falida. Né? Mas, embora ele não tenha personalidade, pode estar lá no processo representado por essas pessoas que eu acabei de falar para você. Quero dizer que a pessoa que representa a responsabilidade das partes, né? Essas pessoas que representam alguém, elas chegam lá no processo, elas respondem civilmente, né? E até penalmente, se eles cometerem lá grandes enganos processuais, né? Se eles agirem de má fé principalmente, né? Então o representante não está livre para fazer o que quiser, para falar o que quiser. Não, ele está limitado à lei, limitado à boa-fé, da litigância de boa-fé. Portanto, se ele extrapolar isso, o representante responde civil e até penalmente pelo que ele fizer em processo. Também o autor e o réu também poderá responder civilmente, com responsabilidade civil e até mesmo penal, né? Se ele for alterar a verdade, quer dizer, na verdade não pode mentir, né? E aí é uma longa discussão, não vamos entrar nesse momento, o que é uma ampla defesa, não é tal, mas o que é mais importante é que você em juízo não foi lá para mentir, né? E isso é uma litigância de má fé, e você pode ser responsabilidade civil e penalmente. Buscar também um objetivo ilícito também é uma forma de você estar em juízo buscando um objetivo que não é lícito e você poderá também responder civilmente e penalmente. E finalmente, se você tentar ficar no processo postergando, que seriam aqueles atos processuais puramente proscritinatórios, né? Que visam prolongar, demorar, fazer que o processo seja cansativo, longo demais. Isso tudo pode levar a essa parte, autor ou réu, a responder civil e criminalmente também. Estamos levando então esses detalhes a vocês. No artigo do Código de Processo Civil, lá no artigo 19 ao 35, você já vai ver as questões das despesas, né? É claro que toda vez que você vai a juízo, o Estado vai ter despesas com você. Existem várias despesas, que eu não vou discutir nesse momento quais seriam, né?
Mas então o autor que foi lá fazer um determinado tipo de demanda contra alguém, ele vai ter que antecipar suas despesas. Ele antecipa. Se ele ganhar a causa, tudo isso vai ser reembolsado a ele e essas despesas serão então passadas para o réu, o que nós chamamos de sucumbente, aquele que perdeu. Tá? De maneiras que, sobre a questão dessas despesas, essas custas, já estamos totalmente preparados para falar sobre isso. Já, logo que a gente terminar o processo civil. Mas alguns não podem pagar, é a tal da justiça gratuita, né? Na justiça gratuita, você vai buscar a Lei 1060 de 1950. Dá uma lida nessa lei. Lei 1060 de 5 de fevereiro de 1950. É uma lei de fácil compreensão, ok? Vai ver quem é que pode gozar dessa isenção de custas. E você vai ver muito interessante que vai bastar a declaração. Ora, se há uma declaração, parte do pressuposto que seja verdadeiro. Ele não está mentindo no juízo. Diz, eu sou pobre, depois descobre que o camarada é multimilionário, né? Litigância de má fé. Ele vai responder civil criminalmente. Mas, em regra, vai bastar uma declaração. Ó, seu juiz, eu sou pobre. Não posso me manter se eu tiver que custear esse processo. Ok? Então, leia essa lei 1060 de 1950. Ok? Ainda não era nem nascido. Muito bem. Ok. Tanto custas quanto emolumentos têm uma natureza jurídica de tributo. Tem uma natureza jurídica de tributo e se você não pagar, você poderá ter esse custo lá na dívida ativa e você vai sofrer uma execução fiscal. Tá? Muito bem. Mesmo que não fosse tributo, também teria uma execução. Muito bem. Aqui são pequenos detalhes que nós vamos passar já no futuro, quando já tiver condições de falar sobre isso. Falaremos um pouquinho sobre a procuração nos autos. A procuração nos autos é quando você... nenhum advogado pode ir ao juízo, falar em seu nome, se você não der poderes para eles. Né? Alguns poderes são... a judícia, quer dizer, são poderes que você dá normalmente para ele falar em você, mas algumas coisas ele não pode ter poder. Como, por exemplo, desistir, receber citação, etc, etc, etc. Isso você só vai poder ter esse poder maior, ou esse poder especial, se você der a procuração com poderes especiais. Caso contrário, o seu advogado terá poderes limitados. Vou passar depois para vocês sobre aonde você vai achar isso direitinho no Código de Processo Civil. Muito bem. Sobre a questão muito importante que eu chamo a atenção para vocês, é que a questão que está lá no artigo 46, que fala sobre o litisconsórcio. Não precisamos nos apavorar. O que é litisconsórcio? Quer dizer, normalmente você tem uma pessoa litigando contra uma outra pessoa. Muito bem. Isso é um processo que vai se desenvolver, onde ela vai ao juiz, né, reclamando em face dele, da outra parte. Essa parte é o autor e essa parte aqui é o réu. É o polo ativo, é o polo passivo. Pois bem, mas acontece que às vezes você tem mais de uma pessoa, duas pessoas contra uma, ou muito mais, etc., contra uma pessoa. Quando isso acontece, eu digo que ela tem um litisconsórcio ativo. Ativo. Por que ativo? Aquele que age, né? Litisconsórcio ativo. Pode ser que não seja exatamente isso que aconteça. Pode ser que você tenha um autor,
contra uma porção de pessoas, 2 ou mais. Nesse caso, eu tenho litisconsórcio passivo, ou seja, uma contra várias pessoas. Mas pode também acontecer que nós tenhamos várias pessoas atuando contra várias pessoas. Teríamos o litisconsórcio misto. Então, o litisconsórcio ativo, vários contra um. Litisconsórcio passivo, um contra vários. Litisconsórcio mistos, muitos contra muitos. Muitos o quê? Muitos autores contra muitos réus. Ou um autor contra muitos réus. Ou vários autores contra um réu, etc. Isso é litisconsórcio, tá? É claro que se eu estou num litisconsórcio e eu vou ter uma sentença aplicada pelo juiz, esta sentença poderá ser igual para todos. Nós teremos ali uma sentença, né, unitária, aonde você vai ver que todos receberam a mesma sentença. Mas pode ser que, embora seja um litisconsórcio passivo, cada um destes réus recebam sentenças diferentes. Teria então uma sentença simples. É mais ou menos simples, não? Litisconsórcio é isso, em vez de ser um contra um, é muitos contra um, ou um contra muitos, ou muitos contra muitos. Se ele vai receber todos vão receber a mesma sentença, então uma sentença unitária. Mas, se vão receber sentenças diferentes, sentenças simples. Deu para entender mais ou menos? Ok. Existem um tipo de litisconsórcio que é muito importante, que é o chamado litisconsórcio necessário. E aí a gente pode só lembrar, para você fixar bem a ideia, o que é o litisconsórcio necessário. Quer dizer, não adianta ele ir sozinho, ele tem que trazer necessariamente, por determinação da lei, que venha outro. Por exemplo, um cônjuge que quer vender um imóvel. Ele tem uma determinada ação. Ele não pode chegar lá e vender sozinho. Ele vai ter que necessariamente, em alguns casos, chamar a cônjuge também, a mulher. Ei, dona Maria, vem cá assinar o papel aqui também, tal. E se ela não quiser? Não vai acontecer nada nesse processo. Vai ser indeferido. Por quê? Porque falta uma pessoa desse litisconsórcio necessário. Esse aqui pode ser um litisconsórcio que é facultativo. Vai quem quer não vai. Chama, foi, não foi, não foi. Se age ou não age, se não quiser agir, age. Se você não age, é facultativo. Mas às vezes não, você tem que ir obrigatoriamente, ou então o processo não vai se desenvolver. Então o litisconsórcio é necessário, assim como esse unitário ou simples, parece-me que para efeitos de vocês seria o suficiente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da intervenção de terceiros. É também alguma coisa que vale a pena vocês depois entrar lá no artigo 50 do Código de Processo Civil e ver não vamos discutir a questão doutrinária, porque uns autores dizem que esse tal de assistente não é terceiro, mas outros dizem que é, então não vamos discutir porque não é a prova de vocês. O que eu estou querendo dizer? É que existe um processo aqui, onde tem a dona Maria litigando com o seu José, e o seu juiz está aqui. É uma sentença que eu desenho sempre uma balançazinha. Pois bem, eu estou dizendo que isso aqui é o processo. É o processo. Eu abro o processo e verifico que está ocorrendo uma lide entre um autor e um réu. Vou até desenhar aqui um caderno, talvez fique um quadrado é melhor, que lembra mais, né, um processo. E tem um fulano aqui, ó,
que está de olho nesse processo. Ora, se ele está olhando que os dois estão brigando, mas se ele tem interesse de que a Dona Maria vença este processo, esta ação, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para entrar no processo, ficar do lado aqui da Dona Maria, ajudando ela. Este é a figura do assistente. Do assistente. Quem é o assistente? Assistente, então, é um terceiro que entra no processo para ajudar uma das partes. Este é o assistente. Bem, o que é mais importante você saber é que o assistente, esse que estava fora do processo e agora entrou no processo, ele tem interesse. Ele não é um desinteressado. Ele tem todo o interesse que fulano ganhe. Quer ver um exemplo? Para você não esquecer o que é o assistente? Podemos lembrar do sublocatário. Manuel é o inquilino, ele é locatário, ele paga aluguel e eu vou lá trabalhar com ele e subloco. Pois bem, o meu companheiro lá não paga aluguel. Vem lá o proprietário, o locador, fala, ó, se você não pagar, você vai ser despejado. Epa, se ele for despejado, eu também vou. O que eu faço? Seu juiz, dá licença, eu me coloco aqui na posição de assistente, eu vou entrar no processo, porque eu tenho todo o interesse que o meu amigo não seja despejado. Então, o assistente é aquele que está fora do processo, tem todo o interesse em entrar no processo para ajudar uma das partes. Ok? Esse é a figura do assistente processual, então. Ok? Vamos dar um descansinho?